E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos falar sobre o segundo presente do neném. Olá, olá, queridos e queridas. Eis que a saudade me trouxe pelo braço. Estou aqui de volta. Prazer imenso no segundo presente para o neném, viu? Prazer. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Marcondes, eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre esse segundo presente do neném. O incenso. Olha aí, pessoal, vamos ter o nosso segundo episódio. Na verdade, o episódio 14, mas o segundo da série, os presentes do neném, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os presentes. São pequenas abordagens sobre os presentes que os reis magos deram para o neném. A gente já sabe já que não foram 3, a gente não sabe nem quantos foram. Mas enfim, vamos ter ainda muito pano para manga aí para conversar sobre isso. Mas antes de tudo, o recado da patroa. Pastor Marcondes Soares, prazerzaço tê-lo aqui. Para a gente é uma honra ter alguém que já veio, assim, o Valber já disse assim, cara, tem um cara massa que vocês podem trocar uma ideia e vocês podem discorrer sobre vários assuntos com ele, que é o pastor Marcondes, e é um cara muito tranquilo, e troquem lá uma ideia com ele, que ele é um cara irado e ele tem muita coisa a trazer de interessante. E aí a gente queria saber de você um pouco sobre a sua história, até onde Deus tem te levado, né? Tua história de fé aí, meu irmão. Qual a igreja que você congrega e pastoreia? Fica à vontade. Eu tenho uma jornada espiritual um pouco diferente, que ela me ajuda até a entender hoje o lugar que Deus me colocou dentro de um quadro maior que a gente gosta de chamar de movimento de convergência. Foi isso que apaixonou o Valber, de ver o corpo de Cristo como um mosaico bem diverso, e diversas formas e maneiras, né? Eu me converti, eu já conheci Jesus, a igreja, com 8 anos de idade. Minha avó batista, a primeira igreja batista do Arruda, e frequentava, mas minha conversão mesmo foi aos 14 anos, quando tive meu encontro pessoal com Jesus, e eu tive o coração, usando emprestado umas palavras de John Wesley, estranhamente aquecido, né? Tive o meu coração estranhamente aquecido, saí daquela reunião me sentindo em paz, leve, e eu perguntei para minha avó, por que eu estou me sentindo tão leve? Ela disse, deve ser porque você não chamou palavrão hoje. E dali tudo mudou, né? Eu conhecia tudo sobre Jesus, mas não tinha um conhecimento pessoal dele. 3 meses e 4 dias depois eu tive a experiência pentecostal. Comecei a frequentar uma Assembleia de Deus, que eles chamam de segunda bênção. Hoje eu entendi de uma maneira diferente, mas embora o entendimento sobre a experiência seja diferente, a experiência foi real, de plenitude do Espírito Santo. E logo um tempo depois eu conheci, fui trabalhar numa missão de evangelização no sertão, conheci pessoas de várias igrejas, fui vendo que o corpo de Cristo era bem maior do que a fronteira onde eu tinha sido criado, extremamente sectarista, e ali eu conheci irmãos da igreja episcopal. Foi quando, no 2000, estava acontecendo na igreja episcopal o Catch the Fire, o Segure o Fogo, né? Agarre o Fogo, com o pessoal de Toronto, no Canadá. Estava acontecendo um movimento de renovação que tocou mais de 2.000 igrejas anglicanas na Inglaterra, quase mortas e fechando, e essas igrejas voltaram à vida. E um grupo da maior igreja anglicana de Londres, a Holy Trinity, eles vieram para Trindade, lá no Espinheiro. Foi um tempo de renovação muito grande. Eu fiquei impressionado, porque até então eu achava que episcopais nem eram crentes, né? E eu vi o Espírito Santo se derramando sobre a igreja, aquilo me impressionou e comecei a frequentar. Mas foi um tempo
não foi assim tão rápido, foi um processo longo de entendimento, porque eu não entendia um pouco do que a gente vai falar hoje sobre essa questão de símbolos e espécies litúrgicas, incenso, ouro, mirra, esse tipo de coisa que era usado na espiritualidade do Antigo Testamento, que a igreja continua, né, com ela. Então eu vi o povo batizando criança e não entendia, vi o povo com aquelas vestes litúrgicas e todo aquele aparato, e eu de formação batista assembleana, praticamente um anabatista, aquilo era um choque, né? E eu vim entender a tradição sacramental via os puritanos. Foi quando começou a aparecer aqui em Pernambuco o movimento puritano, com a editora Puritanos. E embora eles sejam assim bem iconoclastas... Isso do movimento puritano foi mais ou menos que época? 2004, 2005. Eu lembro desse período. Eu lembro que na época eu estava na igreja presbiteriana e um grupo até se uniu à igreja presbiteriana reformada. Paulo muito Brasil influente. E Isso. o pessoal que foi com o Nicodemos no início disso Sim, tudo também. sim. Mas assim, eles me ajudaram a entender a teologia do pacto, a aliança, porque as crianças eram incluídas no povo de Deus, a questão da presença espiritual de Jesus no sacramento da Eucaristia. Então não foi logo via tradição sacramental anglo-católica que eu vim entender a igreja episcopal, foi por via indireta. Depois John Stott, Jay Parker, N.T. White, e aí foi abrindo, quando eu vi eu já estava dentro, né? Eu já estava amando a comunidade, fiz a confirmação, que é o rito de entrada para a igreja, e poucos anos depois, recente, né, 2017, eu fui ordenado, sou o pastor, acho que talvez o mais novo da igreja, fui ordenado pastor da igreja episcopal, terminado o seminário, fui ordenado. Aí estou lá na Trindade. Ah, que massa, lá com o Dom Paulo Garcia, né? Trabalhando na capelania do Seminário Teológico e como professor de Antigo Testamento, Novo Testamento e História de Israel. Rapaz, tem a cadeira de História de Israel lá. Tem. Que massa, velho. Massa. A gente, lá no seminário, lá no ISBEL, a gente não tem essa disciplina. A gente tem História da Igreja, 1 e 2, que eu ainda vou pagar, mas depois essa questão da História de Israel não tinha. A maioria dos seminários eles têm história bíblica de Israel. Sim. E aí, mas você não tem uma história que continua com a história dos judeus, no estilo Flávio Josefo, e depois história contemporânea de Israel. Uhum. Aí deu para a gente montar um curso mais completo. Mas massa. Pois bem, pastor, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar essa gravação. Você fala que essa questão da relação do incenso, ela não parte do momento que os magos dão o presente para o menino Jesus, né? E sim vem de bem antes essa relação do incenso, né? Eu não posso afirmar que no caso dos magos, eu gostei que você fala assim, não eram 3, porque eu já vi acho que é um estudo assim, nem 3, nem reis, né? Porque o texto também não afirma que eles eram reis, apenas magos. Não posso afirmar que no caso deles eles tinham essa percepção do contexto judaico do incenso, porque eles não eram judeus, né? Mas como muito do que Moisés vem apresentar sobre incenso, sobre o ouro, não sei se quem discutiu também olhou de uma perspectiva bíblica, né, da Bíblia judaica e o Novo Testamento, o ouro, chega para outras culturas porque é anterior até mesmo Moisés, né, ali no Oriente. Muita da coisa do sacrifício animal e do rito que vai ser padronizado no Levítico, e o uso do incenso, as outras culturas também usavam ela com a mesma intenção, levar alguma coisa de agradável que os deuses pudessem aspirar de maneira deliciosa e ter prazer naquele cheiro, naquilo que se oferece. Uma espécie de sinal visível do que seriam as minhas orações oferecidas a Deus. Então, talvez isso já seria no ato do presente uma simbologia que remetesse a isso, né? Os reis magos já tinham essa influência, né? E isso até leva, talvez, àquela questão que, por exemplo, a gente teve no tema do ouro,
que pelo fato deles conhecerem muito outras culturas, os próprios magos, eles também vieram de maneira... Imaginasse que tipo de presente Que seria tipo agradável. de presente? Sério? E também fala assim, eu não lembro agora, só olhando o texto, se diz que eles o adoraram. Não lembro com precisão, mas eu acho que o texto diz isso, que eles ofereceram os presentes e o adoraram. É uma espécie de reconhecimento que o menino era muito mais do que um menino rei, ele era divino, mesmo que talvez eles fossem politeístas, mas eles reconheciam em trazendo ouro, incenso, de que eles reconheciam que o menino era uma figura divina, porque normalmente você oferecia incenso a deuses, a seres divinos. Não, realmente, isso é incrível, né? A gente vê assim, diz assim, toda a criação realmente dobra os joelhos para Deus, né? Para um menino, toda a criação, independente de onde ela está, de como ela se encontra, né? É interessante. Pastor, a gente pode perceber, a gente conversando um pouquinho, que referente ao incenso, a gente pode encontrar duas linhas de definição. Uma fazendo alusão à fé e outra fazendo alusão ao sacerdócio do menino Jesus. Qual a definição, se é que tem essa definição, para este presente que foi dado ao bebê? Seriam as duas? Seria a questão apenas de sacerdócio mesmo, reconhecendo ali que não era qualquer coisa? Existe mais alguma... Não era um bebê normal, né? Não era um bebê normal. Ou existe mais alguma questão assim que a gente pode explorar? Eu vejo mais como essa questão da divindade, do reconhecimento de divindade, de algo sobrenatural no menino. Por conta da estrela, e eu corri agora e dei uma olhada no texto, em duas ocasiões eles realmente dizem isso: nós queremos adorá-lo. Eles queriam adorar o menino com o oferecimento do incenso, indicando que eles entendiam realmente que era uma figura divina que tinha nascido, que Jesus era muito mais do que uma criança normal, né? E depois Herodes, tomando emprestada a palavra deles, vocês vão e depois me digam, porque eu também quero adorá-lo. Eu também quero oferecer adoração a ele. Já existia esse entendimento dos judeus da época que o Messias seria uma espécie de... Se eles não tinham toda a luz da revelação como a gente tem hoje sobre Jesus como Deus, mas eles no mínimo tinham um entendimento de figura divina por causa do livro de Daniel. A figura do Filho do Homem, que está ligada ao Messias, não é questão apenas de humanidade, é um ser divino que tem acesso a um ancião de dias e que milhares e milhares o servem, o adoram, né? Então, a gente vê que eles conheciam porque, estudando as profecias e observando o céu, eles viram exatamente o local que a criança iria nascer. Herodes também manda chamar os sacerdotes e faz perguntas sobre o local exato. Eram estudiosos, como você falou, né? Eles não tinham conhecimento só da religião deles, eles procuravam conhecer outras religiões também. É interessante que a gente, quando a gente traz para os dias de hoje, parece que a gente tem uma dificuldade de fazer leituras de outras fés, né? de outra fé, na verdade. E aí, quando a gente para fazer a leitura de outra fé, é apenas num sentido de campo de guerra. Eu vou para encontrar falha, para a partir daí eu pregar o evangelho, né? E acaba até se tornando uma fé intolerante, porque a gente está tão preocupado em encontrar a falha, né? E acaba caindo em alguns outros pontos que não agrada até o próprio Deus. E a gente vê pessoas que, pelo que a gente entende aqui, não tinham tomado uma postura de fé em relação a Deus, em relação a Cristo, mas reconheciam e estudavam a outra fé, né? David Bosch, ele diz que em missão Deus vai antes, na frente, né? Na questão missionária. E a gente sabe que eles não eram da cultura do povo de Deus, da cultura que recebeu a revelação, mas eles tinham algum tipo de conhecimento que poderia levar eles à revelação. Tem um outro autor, acho que é Don Richardson, que ele fala do fator Melquisedeque. Eu acredito que esse entendimento deles de que o Messias tinha nascido e de que quais os presentes adequados a um rei divino vem dessa luz do Logos, do Verbo, que ilumina todos os homens.
como você diz assim, às vezes a gente olha para as culturas e religiões com um olhar de encontrar somente o que é negativo, mas você pode encontrar uma chave que abre a porta para a pregação do Evangelho, uma oportunidade de entrar com o Evangelho. E talvez eles tenham vindo por essa pouca luz que tinham, eles encontraram uma luz maior, encontraram Jesus. Cara, isso é muito louco, porque vamos conjecturar, né? Nós estávamos até conversando antes aqui de iniciar a gravação. É o momento de conjecturarmos, e galera, nos perdoe aqui, porque eu particularmente eu gosto de viajar muito, mas eu fico imaginando como é que eles reagiram quando souberam da notícia que aquele menino ao qual eles levaram presentes e o adoraram, aquele garoto, ele foi negado pelo próprio povo, ele foi morto pelo seu próprio povo. E aqui a minha pergunta, pastor Marcondes, é o seguinte: o incenso no Antigo Testamento, né, então podemos ver que ele era algo direcionado a Deus como um reconhecimento da divindade dele, e naquele exato momento um reconhecimento que aquela criança, ele era uma criança muito especial. Eles tiveram essa sensibilidade. O que hoje nós podemos oferecer que ele ainda continua muito especial? O que é que podemos dar a esse bebê que cresceu, morreu e ressuscitou? Amém. Acho que a gente pode oferecer aquilo que diz no Salmo 141. Suba a minha oração como incenso, e que o levantar das minhas mãos seja como a oferta da tarde, que era justamente quando o incenso era oferecido no lugar santo. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando do Zacarias, né? Pai de João Batista. E era justamente essa hora da tarde em que ele estava sorteado para oferecer o incenso, que o anjo Gabriel apareceu para ele e veio trazer a notícia de que ele seria pai. Ele estava queimando incenso, ele estava queimando suas orações, oferecendo suas orações a Deus, tanto com a realidade externa, o sacramental, aquilo que na minha tradição a gente chama de sacramental, que é o símbolo, mas acompanhado de uma revelação interna, aquilo que é verdade no coração dele, a entrega do coração dele a Deus. Então, se a gente acha que entende que, dependendo da sua tradição, da sua igreja, que a gente não precisa mais das sombras, porque agora a gente tem a realidade, a gente pode oferecer a esse rei a nossa expressão de adoração, as nossas orações e louvores como sacrifício da tarde. Daniel, na Babilônia, já não tinha um templo, já não tinha um santuário, já não tinha uma realidade visível para onde remeter, mas a Bíblia diz que ele procurava em direção de Jerusalém, nos horários quando o incenso era queimado, os horários das orações, ele oferecia orações a Deus, voltado para Jerusalém. E curioso que Gabriel, que visita Zacarias no mesmo horário que o incenso é queimado, Gabriel visita Daniel no mesmo horário que o incenso é queimado, quando ele está orando para trazer a revelação das 70 semanas. Cara, é mesmo. Eu não tava ligado nisso, velho. Então é isso. Realmente, eu não tava ligado nisso. E que massa, né, velho? Assim, como Deus ele deixa a coisa amarrada, né? É impressionante, meu irmão. Sim, mas aí no caso, vendo que o incenso foi ali o reconhecimento do bebê como um sacerdote, como o sacerdote prometido, né? E que a igreja, como corpo de Cristo, ela pode oferecer esse sacerdote perfeito, visto que a gente está numa época onde o maior sacerdote tem sido apresentado, né, como um simples garçom para a realização dos nossos desejos. Parece que a gente tem um negócio meio streaming, né? Vai lá, pá, fez, né? Pensando porque, por exemplo, vendo a importância que aquele bebê tinha e teve para a história da humanidade, e você vê como a igreja hoje tem se relacionado com esse bebê, né? Porque parece que esse bebê cresceu e colocaram uma roupa nele de garçom, e ele não tem recebido mais presentes, mas ele tem a obrigação agora de servir, né? Cada instituição cria seu cardápio e ali se torna um grande, né, restaurante. O pessoal entra para poder ser servido por esse bebê. Como é que é isso, pastor? Nos diz aí. Eu penso que as instituições religiosas que brincam com o incensário,
elas podem acabar como os filhos de Arão, né, consumidas por oferecer fogo estranho diante da presença de Deus. Na realidade, eles pegaram o incensário e foram oferecer incenso a Deus, e o fogo estranho, que quer dizer ali, é que eles não seguiram as fórmulas prescritas por Deus, o tipo de incenso que Deus gostaria de receber. E quando a gente vai oferecer uma adoração que não é a adoração que Deus gostaria de receber, talvez a gente morra. E esse morrer não seja cair morto como eles, mas a nossa vida espiritual começa a definhar. Eu acho que por isso a gente tem visto tão pouco avivamento genuíno nas igrejas, tão pouca vida de Deus, porque tem se oferecido a Deus um fogo estranho, um incenso que não é aquele incenso que Jesus gostaria de receber, que é conforme a dignidade do rei, conforme a dignidade do menino, mas cheio de coisas e elementos estranhos. É interessante que recentemente a gente, eu falando com uma pessoa, não é da minha comunidade de fé, a pessoa diz assim: eu preciso ir para a igreja porque eu estou precisando de uma oração, né? É apenas aciono o pacote streaming da oração, faço, me deleito, me sinto bem e vamos embora. Eu acho que a falha justamente entregar fogo estranho também tem nisso, né? Assim, no caso, você não está mais disposto a passar pelo processo, né? Passar por Deus chegar e reconhecer e mostrar assim: olha, meu filho, mude aqui. O Espírito Santo revelando onde a gente precisa ser moldado. Parece que a gente tem uma dificuldade disso, uma né? mentalidade de consumo, né? Porque a gente vê os magos, eles vêm, mas eles vêm entregar alguma coisa, e esse entregar é definido como adoração. E essa mentalidade que você descreve é uma mentalidade de: eu vou procurar o menino, mas o que é que o menino tem para me dar, e não o que é que eu tenho a entregar para o menino, né? E os magos não fizeram isso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É interessante. Essa questão da relação do incenso, para mim surge uma pergunta agora: existem comunidades de fé hoje que utilizam ainda do incenso? Se utilizam com essa finalidade também, ou existem no caminhar da história da igreja foram atrelados outros significados para essa questão do uso do incenso? Existem comunidades, a Igreja Episcopal aqui no Brasil, ela não faz uso, pelo menos a comunidade que eu frequento, porque a gente aqui no Brasil, mas isso é em toda a igreja evangélica no Brasil, não é só a Igreja Episcopal, a gente tem tanto medo de ser confundido com a Igreja Católica, ou tem um sentimento anticatólico tão grande, que bem recentemente até mesmo algumas igrejas, vamos dizer, a Igreja Presbiteriana começou a usar a cruz realmente dentro do culto, ainda que é uma cruz vazia, mas antes nem isso a gente tinha qualquer símbolo visível que lembrasse o catolicismo, e que não é propriedade do catolicismo romano historicamente. A gente tinha medo, né, de ser associado. Então o incenso a gente não trouxe para a nossa liturgia aqui com esse receio. Mas lembro que na época do finado Dom Robson Cavalcante, ele fazia questão de que o incenso fosse usado. Porque isso é tão complexo de explicar, porque tem toda uma teologia por trás disso, né? A maioria das igrejas no Brasil são dispensacionalistas, então elas entendem, não vê uma questão de continuidade entre o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Quem tem uma perspectiva mais pactual e que volta muito para a patrística, consegue ver uma continuidade e entende que as condenações de Deus com relação a alguns atos litúrgicos do Antigo Testamento, nos livros dos profetas, não era uma condenação dos ritos em si, mas uma condenação do coração. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu quero misericórdia e não sacrifício, não que Deus não quisesse os sacrifícios que Ele mesmo prescreveu. Então essas realidades, quando passam para o povo de Deus no Novo Testamento e elas são ressignificadas pelos apóstolos, os apóstolos eles começam a fazer a leitura espiritual dessas coisas, e muitas vezes, no caso deles, eles eram judeus, eles continuaram por um tempo, até a destruição do templo, frequentando o local, né? E a gente poderia pensar o que fazia eles observando os atos litúrgicos no templo, quando diz em Atos 2, acho que é 42, e perseveravam todos os dias no templo. O templo e nas casas, mas o templo era aquele templo judaico. O que faziam eles contemplando sacrifícios cujo significado já tinha se cumprido na cruz, e eles sabiam.
talvez realmente olhando para aquilo e pensando em Jesus. Mas quando o templo é destruído, eles já começam a usar a linguagem que os salmistas, já um povo de Deus no Antigo Testamento, usavam. Já era como se, por profecia, eles já estivessem antevendo isso. Deus quer sacrifícios de louvor. O incenso que flui, que sobe dos nossos lábios, é a oferta contínua de adoração a Deus em todo o tempo. Nós somos santuários ambulantes, né? Templo e morada do Espírito Santo, em todo lugar, fazendo subir o incenso do louvor e da adoração. Então, algumas igrejas, elas que têm essa perspectiva de continuidade, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal, a Igreja Luterana, algumas igrejas presbiterianas lá fora, e metodistas, eles preservaram alguns significados litúrgicos, dentre eles o incenso, por causa da liturgia celeste do Apocalipse, que fala de ter incenso no céu, incensários e oferecimento desses incensários na presença de Deus. E é sempre dito, nas duas ocasiões que os incensários são mencionados no Apocalipse, que eles estão cheios de incenso, e diz que são as orações dos santos, né? Sempre cometendo isso, incenso são as orações dos santos. Então os irmãos não têm uma dificuldade de dizer, por que não usar o símbolo visível para expressar melhor a realidade na liturgia? É muito diferente, né? Não, com certeza não. Acho que é o tipo de provocação que pode ser feita tranquilamente. Eu acho que, por que não, sabe? Assim como aconteceu com a cruz, né? Porque por muito tempo muitas igrejas não quiseram, digamos, colocar uma cruz para não ser comparada ou lembrada por uma outra linha cristã. O incenso também tem algo ou alguma religião que, digamos, ela se destaca na utilização do incenso, e talvez a igreja olhe e não vamos colocar porque talvez eu não tinha vamos pensar pensado que nisso, mas tem a nossa linha aqui, outra religião que utilize. Eu nem tinha pensado nisso, mas tem, porque as religiões afro-brasileiras, principalmente nessa época de final de ano, eles costumam usar incenso, né? Para atrair sorte e não sei o que, e incensar a casa, e eles compram. O budismo também. O budismo, né? Também tem os incensos, né? Então pode ter essa preocupação também. Eu acho que aqui fica mais sensível a questão das religiões afro. Quando a gente fala de Nordeste, então, meu amigo, aí é que a turma tem um medo de estar parecido com eles em alguma coisa. E final de ano, né? Eu já escutei, por exemplo, de crente dizer: eu não vou romper ano de branco, porque quem rompe ano de branco é a turma do candomblé. Isso. Isso é simpatia. Não, gente, não. Depende do que você vai passar no seu coração. Eu acho que, né, o branco, meu Deus do céu, né? Não, tem isso, e tem essa questão também do cara pensar que botar o branco, ele está querendo atrair energias positivas para o ano vindouro, né? O misticismo, né, digamos assim, com a cor, né? Preocupação de não também dos irmãos assim mais simples, que absorve a cultura mais ampla com naturalidade, não trazer isso também, né, de essa questão supersticiosa no entendimento. Eu vou de branco para atrair boas energias para o ano novo, né? Pois é. Mas aí é da catequese da igreja, da educação da igreja, o que é que a igreja vai discipular, formar os seus filhos para não superstição, e ao mesmo tempo sem deixar. Eu ontem escrevi um texto falando sobre isso, que a gente como evangélico, a gente tem uma tendência gnóstica muito forte, que é a negação do corpo, né? Os gnósticos negavam o corpo, os símbolos, a arte, a cultura, tudo que é matéria, tudo que é visível, e a gente tem uma hiper espiritualização que não quer saber de arte, de lazer e de nenhuma informação, tipo o incenso que toca o sentido do olfato, nada de paladar, nada de tato, nada visual. Já vi igrejas que tinham até dificuldade com o desenho do flanelógrafo da escolinha dominical, porque fere o segundo mandamento, que não farás imagem, então não pode apresentar uma figura de Jesus. Então a gente tem umas tendências gnósticas muito fortes, e eu estou dizendo, gente, a gente precisa resgatar aquilo que é do cristianismo judaico,
o voltar a celebrar a vida, voltar a preparar celebrações. O final de ano está chegando, vamos comer, vamos fazer um jantar, vamos reunir a família, vamos vestir uma roupa especial, vamos estar junto, aprender o que Richard Foster chama de disciplina da celebração, que é disciplina. Como evangélicos, a gente precisa se obrigar a aprender a celebrar, a curtir aquilo que Deus criou e deu para a gente, para receber com ações de graça. O senhor acha, pastor, que o incenso, ele cabe na nossa liturgia? Ele traria algum tipo de importância, um plus a mais ou não? É dispensável, digamos assim. É uma diáfora, né? A diáfora quer dizer aquilo que é indiferente. Eu acredito que não é uma questão obrigatória. Mas nós somos seres sacramentais, seres que precisam do concreto. Tanto que hoje, eu vejo assim, a gente foge muito da liturgia e do visível, mas a gente vai criando novas. Eu ri até com um meme uma vez, que dizia assim, não gosto de liturgia. Aí depois do outro lado, aí tinha uma baleia de lona desenhada, e 7 noites no ventre da baleia com o profeta Jonas, né? Aí tudo isso o povo com saudade de um rito, de fazer alguma coisa, uma liturgia. Então eu não gosto de liturgia, mas eu crio as minhas. A gente não quer incenso, mas a gente mete o gelo seco, mete não sei o que, mete uma fumaça, mete a parede preta. A gente vai criando as nossas novas liturgias, mas eu acho que é uma questão indiferente. A gente não tem um incenso, mas mete um gelo seco. A fumaça não é pronto. No ambiente. Os cantores amam, né? Quem tá no vocal adora, né? Não, seca a garganta. Eu acho que aqui na igreja só não tem falta de dinheiro mesmo, mas assim, e o espaço é pequeno da igreja, então se bota gelo seco, meu velho, vai bater na academia que tá aqui em cima. Não, aí vocês podem cantar seco. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Esconde a igreja todinha, esconde o café, esconde a lojinha, entendeu? Mas, cara, isso mesmo, viu? Mas tá bom. Pastorzão, meu irmão, que bênção, e considerações finais aí. O que é que você gostaria de trazer aí pra gente fechar esse bate-papo? Fechando com esse texto da apresentação no incenso, no contexto do Natal, que já vai estar bem aí à frente, e pensando que o incenso ele tinha uma fórmula que era chamada de essência. Eu gosto de pensar naquela música, a essência da adoração, ou o coração da adoração, que era de um ministro do louvor de uma igreja anglicana em Londres, que ele pensou, o que é adoração? O que é essa queima de incenso? E ele disse, vamos tentar durante um mês não adorar a Deus com música, e vamos procurar como igreja outras maneiras de expressar a nossa adoração a Deus. E aí eles descobriram que eles poderiam ir consertar o telhado da irmã fulana, que estava quebrado, e ela é velhinha. E aí eles foram lá, o grupo de louvor, a igreja consertou, e aí eles foram fazendo várias ações sociais com os imigrantes em Londres, e trabalhos, e pintar casa, e fazer isso, fazer aquilo. Eles ficaram um mês sem música. E no final, quando terminou esse jejum de música, ele estava sentado com o violão, e o Espírito Santo sugeriu a ele essa canção, soprou essa canção para ele. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. E aí ele descobre que a essência da adoração não está em canções. A essência desse incenso de adoração, ela está numa vida de serviço ao outro, de serviço a Deus no irmão. É isso, que seja esse nosso Natal, vir trazer para Jesus o melhor dos presentes, uma adoração que se reflete no amor ao próximo, no amor aos nossos irmãos. Amém. O bom é que os programas estão assim, né? Um arma jogada, o outro cabeceia, né? Tá se completando sobre essa série. Amém. Amém. Gente, vamos para algumas indicações culturais, livros, música, filme, série, né? Então, fica aí para vocês. Quer falar logo? Quer que eu fale? Assim, o que eu queria indicar, nós estamos aí, já na próxima semana, vamos estar em volta da mesa. Eu sei que esse é o mês que mais corremos, os pais, os homens, tem que pintar a casa, dar o grau, a esposa correndo nos corredores das lojas da cidade para poder enfeitar. Mas, gente, eu queria lançar um desafio, né, poder ter uma indicação.
Mas eu gostaria de desafiar você que está nos escutando. Gente, foi o seguinte: se houve uma marca já na chegada de Cristo, foi que ele foi presenteado. E esses presentes aí simbolizou o que iria acontecer no futuro. Qual seria o destino daquela criança. E eu gostaria que você, gente, antes de estar na ceia, sabe, depois daquele culto bacana, você chegar com a tua família, sabe, estar com a tua esposa, com seu filho, com seus amigos, se divertindo. Faça algo antes. Cara, vá aí no mercado, faça uma cesta, velho, bem massa. E veja uma pessoa em especial. Vá a algum lugar e dê algo para alguém. Pode ter certeza que isso aí que você vai fazer pode ser pequeno, mas para essa pessoa que vai receber esse presente, talvez pode ser um marco para a sua noite natalina. Então, é o Natal. Então, que você faça algo por alguém, que você possa oferecer algo a alguém, e que essa pessoa que vai ser beneficiada tenha certeza que ela nunca mais esquecerá do seu rosto, mas que ela possa ter certeza, não vai ser o seu rosto que ela vai lembrar, mas é do amor de Cristo através de você. Massa. Eu quero também continuar do que vocês falaram aí, pastores. Eu acho que a gente às vezes se deixa levar tanto pelo consumismo, que parece que a gente quer fazer questão até da sobra do Natal, do RO. Não, mas é, gente. Olha, eu vou contar uma história que aconteceu. Eu não lembro porque era Curi, mas meu pai, quando era pastor da igreja presbiteriana do Crato, no Ceará, no Natal lá, eles fizeram a festa e aí sobrou a comida, e a igreja tinha a cultura de sempre quando sobrava, vamos dividir para cada um. E dessa vez meu pai chegou no primeiro Natal e disse, não vai. Mas pastor, não sei o que lá, tinha sempre um querendo até usar argumento bíblico para levar o resto de ontem pra... surge um bocado de teólogo na hora, né? Aí o que aconteceu? Ele chegou e disse, não, nós vamos levar para uma comunidade, mas não tem nada programado. Não, mas é isso mesmo, que tem a graça é não ter nada programado nas horas dessas. Então levou, a igreja foi lá, tem a Kombi da igreja. Aquela Kombi tem muita história para contar, não sei nem se existe mais, acho que não. Do jeito que estava em 91, hoje deve estar algum ferro velho ali em terra cearense. Virou um food truck, né? Deve ter virado. Aí o que aconteceu? Eles foram para uma comunidade carente lá e levaram. Diz que foi uma festa, foi um negócio assim que ele guarda para o resto da vida, né? E uma outra história de Natal que eu quero falar para vocês, e essa toda vez que eu falo eu me emociono, porque foi algo assim incrível. A minha mãe faz aniversário no dia 25 de dezembro. Que massa, velho. E aí a gente morava num apartamento térreo em Jardim Atlântico, em Olinda. E toda vez assim que você mora em apartamento térreo, tem sempre gente pedindo, né? Gente pedindo. E aí eu lembro que no dia 25, na hora do almoço, chegaram 2 meninos que sempre pediam pra gente comida. O menino devia ter... Era Alisson e eu acho que é Adriano o nome deles. Eu nunca mais os vi. Um devia ter uns 5 aninhos, o outro devia ter uns 10. E aí eles chegaram e fizeram assim... Tia, tudo bom? Tudo, até uma comidinha. Minha mãe foi lá e pegou peru, arroz. Não tava com passas porque eu não gosto de passas. Que pecado, maionese, uma farofinha. Rapaz, esses meninos comeram com gosto, velho. Talvez não tinha nem tido ceia um dia antes. Quando chegou no dia 26, esses caras escutaram a gente conversando dentro de casa, que era aniversário da minha mãe, e dizendo assim, fazer o bolinho pra manhã. Quem é que vem amanhã pro teu aniversário? Esses meninos chegaram com manga, jambo, melancia, laranja. Entregaram pra minha mãe e fizeram assim, tia, feliz aniversário. Isso pra mim foi... Eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos, e foi assim, eu não me esqueço. Tô com 32 e eu não me esqueço. Que lapada a gente levou de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa dar, mas também ninguém é tão rico que não possa receber. Que vocês possam levar isso, não no Natal, leva para a vida toda, gente. A gente briga tantas vezes por questões babaca de denominacionalismo, onde na verdade o reino é maior do que isso. Amém. Vamos rolar o nosso bairro. Eu quero aproveitar que você, pastor, líder, pastora,
olhe para o seu bairro. Tem gente precisando. Tem gente que não está nem precisando de comida, mas está precisando de atenção, de afeto. Às vezes você está numa comunidade que é de um bairro rico, mas gente pobre de afeto. E que vocês fiquem ligados nisso aí. Que a gente possa ter sensibilidade para o que está ao nosso redor, independente se ele vai aceitar a nossa fé ou não, se ele vai abraçar a nossa fé, tá certo? Então que Deus abençoe vocês e vamos lá, vamos com alegria e vamos comer bastante peru, chester, tender, galeto por mim eu como todo dia, né, que E eu arroz gosto com sal. passa. E as uvas passam, nossa, para quem gosta. Pra mim tem que ter uva passa. Velho. Até na Coca-Cola eu jogo. Pra mim aquilo ali é pra encher a barriga do cara e o cara não comer muito. Deve ter algum fermento ali, alguma coisa, né? Mas beleza. Pastor Marcondes, tem algo para nos indicar, meu irmão? Eu recomendaria a leitura, né, do livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina. O capítulo de disciplina da celebração, especialmente, para que a gente volte a aprender a celebrar, a aproveitar essas datas no ano, tanto para a família quanto para as pessoas próximas da gente, aprofundar a comunhão, os relacionamentos. Muito bom. Amém. Queridos, eu queria fazer um desafio a vocês, não referente às ações, que isso vocês fiquem bem tranquilos, que a mão esquerda der, a direita não precisa saber. Mas quando vocês estiverem com as suas famílias e amigos em suas reuniões, tire uma foto, marque CuscuzCast, que nós queremos repostar em nosso Instagram. Será um prazer imenso. Nós estamos com vocês nesse momento, porque nós iremos estar com nossas famílias e queremos saber como é que está aí, né, a Santa Ceia da celebração da vida, do menino Jesus, da alegria, da espontaneidade, da verdade, tá bom? Então, tira a foto, marca aí CuscuzCast. Será um prazer imenso nosso repostar e acompanhar com vocês esse momento tão massa, tá A gente bom? vai se sentir um pouquinho parte de vocês. E pode Uma postar festinha. das uvas passas. Por mim, pode botar foto com as uvas passas. Aí marca CuscuzCast e marca Alex, que ele gosta desse negócio. Viu? Gente, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Foi A gente massa, ainda vai velho. conversar muito, meu irmão. Ainda vai ter muito tema aí pra 2020. Que Não, vez ou outra beleza. rola teu nome aqui, quando a gente faz o planejamento. Aliás, tem umas que eu já... Já vai fechar, Eu não né? vou, não, a gente não vai dar spoiler não, que vai já tá não. fechado, porque Pronto. deixa a turma na expectativa. Pronto, beleza. Beleza? Prazerzaço. Deus abençoe todos vocês. Beijo, Feliz Natal. Comam bastante, engordem e fiquem gordos que nem eu. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Esse podcast foi editado por Júnior Amorim.